Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar juntamente com os irmãos. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição 9, que tem como título Uma Família Nada Perfeita. E a família que nós estaremos estudando é a família de Davi. E nós veremos que Davi, apesar de ter sido um grande homem de Deus, de ter sido o maior rei de Israel, de ter sido um homem que a Bíblia relata sobre ele, que ele era o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver que ele teve grande sucesso, né? O seu sucesso é inigualável em relação à sua capacidade para reinar, tanto para o reino quanto para conduzir a batalha militarmente. Mas nós vamos ver que Davi, ele vai fracassar com a família, na família. Então, a gente vê um paradoxo aí, né? E nós começamos a pensar como pode uma pessoa de uma tão grande liderança, uma pessoa que tinha tanta habilidade para governar um reino todo, falhar justamente com a sua família. Vamos ver as implicações dessa situação que aconteceu com Davi, porque mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, e mesmo ele sendo um homem escolhido para governar o povo de Israel e o maior rei deste povo, ele fracassou com a família. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que a família de Davi era uma família grande, onde Davi ele começa a se perder, onde Davi ele começa a sair daquilo que Deus havia planejado para ele, porque Davi ele estava caminhando muito bem. Se nós olharmos para a vida de Davi, nós vamos ver ele sempre vencendo nas batalhas. Todas as batalhas que Davi se colocava para lutar, ele vencia. Todas as batalhas que ele se colocava à frente do povo, ele vencia. E ele não era um rei, daqueles reis que mandava o seu capitão para lutar na batalha e ficava em casa. Não, Davi não era esse tipo de rei. Davi era aquele rei que ia à frente do povo. Ele pegava na espada e ele lutava. Ele era conhecido como guerreiro. Tanto é assim que Davi ele conseguiu alcançar um prestígio muito grande por parte do povo. E inclusive muitas pessoas se tornaram pessoas que começaram a ter uma grande admiração pela pessoa de Davi, por quem ele era. Porque Davi, ele era uma pessoa especial. Davi foi ungido por Deus. Nós vemos isso lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 1 em diante, quando Deus fala para Samuel para que ele ungisse a Davi. Então Deus fala para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Interessante essa expressão de Deus, né? Enche o teu vaso de azeite e vem. Não é vai, é vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. E enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu tenho me provido de um rei. Então, Davi, ele foi ungido por Deus. E, na verdade, Davi teve 3 unções, né? Davi ele foi ungido ali quando Samuel derramou óleo sobre a sua cabeça. Foi ungido quando ele se tornou rei de Judá, tendo a sua segunda unção, onde reinou durante 7 anos e 6 meses. E foi ungido também quando se tornou agora rei de todo Israel. Então, todo Israel agora estava sendo dominado pelo rei Davi, na direção de Deus. Glórias a Deus. E Davi, ele começou abençoadamente e vencendo muitas batalhas. E tudo que Davi colocava à mão, tudo que ele fazia, Deus dava vitória para ele. Eu acho muito interessante como é a intimidade que Davi tem com Deus. Porque ele sempre perguntava para Deus o que ele devia fazer. Ele sempre consultava a Deus, né? E Deus ele respondia a Davi. E Davi era extremamente obediente a Deus. Por isso que Deus ele vai dar testemunho de Davi, dizendo que este era um homem segundo o seu coração. Mas agora, o que começa a acontecer na vida de Davi? Depois que ele se torna rei, né, já em Hebrom, quando ele se torna rei,
ele começa a se perder em algumas coisas. Em algumas coisas que começam a atrapalhar a vida dele. E aquilo que poderia se pensar que não fosse um problema, começa a se tornar um problema na vida de Davi. Porque começa a se demonstrar uma fraqueza na vida dele. Ele começa a inclinar o seu coração para muitas mulheres. Ele, em vez de ter uma esposa só, né, ele começa a ter várias esposas. Ele começa a ter muitas esposas. E aí nós vamos ver, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no capítulo 3 do primeiro livro de Crônicas, porque o nosso primeiro tópico fala de Davi e a sua grande família, e os irmãos, se os irmãos quiserem, podem acompanhar a leitura comigo. Diz assim, capítulo 3, e estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Icreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Então ele começa a ter muitas mulheres. E depois, ele não ficando satisfeito só com essas mulheres, ele também vai querer ter concubinas. E isso vai prejudicar mais ainda a sua vida espiritual. Porque isso vai começar a enfraquecer o reino dele. Ele vai começar a ter muitos filhos com essas mulheres. E o que vai acontecer? Ele não prioriza a família dele. Davi teve 8 mulheres e 10 concubinas. E teve filhos dessas concubinas também. Então, veja só, a vida dele começa a tomar um caminho diferente daquilo que Deus queria nesse sentido. Por quê? Porque isso se demonstra claramente uma fraqueza na vida do rei, na vida de Davi. Mesmo sendo ele o homem segundo o coração de Deus. E o que acontece? Nesse íntere, o Davi ele vai se mostrar um excelente rei, um excelente governador, no sentido de governar o povo, mas um péssimo pai. Porque ele não vai ter tempo para a família dele. Quer dizer, no sentido de reinar, ele reina maravilhosamente. Ele reina fantasticamente. Ele é estrategista, ele é detalhista. Ele é um homem que ele observa, que ele percebe, que ele consegue ver o inimigo. Mas não é só o fato dele ver, da visão dele. Não é só isso. É porque Deus está com ele. E Deus está o abençoando em todos os sentidos. Mas ele está tendo mulheres e está tendo filhos. E ele se perde aí. E aí ele se demonstra um péssimo pai. Ele não tem tempo para a família. Ele praticamente não vê os seus filhos crescerem. Ele não cria laços com os seus filhos. Ele não cria intimidade com os seus filhos. Não existe um tempo de qualidade do pai com os filhos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Principalmente aqueles que trabalham na obra do Senhor. Principalmente aqueles que são pastores. Aqueles que são obreiros na casa do Senhor. Porque às vezes nós estamos ganhando muitos, né? Estamos ganhando o mundo inteiro. Mas estamos perdendo a nossa família. Estamos perdendo aqueles que são mais próximos de nós. Porque os nossos filhos, eles nos observam, eles nos veem. Eles muitas vezes estão pedindo um tempo nosso. E esse pedido, às vezes, não é um pedido no sentido verbal, mas é um pedido, às vezes, no olhar. É um pedido naquela carência que ele necessita. Inconscientemente, eles estão fazendo esse pedido para nós. E
Ao mesmo tempo, eles estão observando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de fazer. Tudo isso está sendo observado pelos nossos filhos. E isso está construindo o caráter, a personalidade deles. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que nós não percamos a nossa família. Porque nós podemos até ganhar o mundo, mas como fica se nós perdermos a nossa família? Não é verdade? É o que acontece com Davi. Né? Davi, ele vai na contramão da vontade de Deus nesse sentido. Ele vai adquirindo mulheres, vai adquirindo concubinas, e aí o que acontece? Vamos agora para a segunda parte da nossa lição aqui, filhos e parentes na casa de Davi. Aí, Davi, ele tem várias mulheres. Eu li aqui, no capítulo 3 do primeiro livro de Crônicas, fala da primeira mulher dele aqui, fala Ainoã, né? E a Ainoã, ela tem um filho chamado Aminon. Aminon, ele é filho desta mulher, da Ainoã. E o que acontece? O Aminon, ele já cresceu, agora já se tornou um homem. E Davi, ele tem filha também, ele tem uma filha. E a filha dele chama-se Tamar. Quem era Tamar? Vamos saber quem é Tamar? Veja só, dentre as mulheres de Davi, havia uma mulher chamada Maaca. E Maaca era filha de Talmai, que era rei de Gesur. E esta mulher, a Maaca, ela teve tanto a Tamar como teve o Absalão. Então, Absalão e Tamar, eles eram irmãos, assim, por parte de pai e por parte de mãe, porque eles eram filhos da mesma mãe. Eram filhos de Maaca e do mesmo pai, Davi. Agora, Aminon não. Ele era meio-irmão. Era meio-irmão de Tamar. Porque o Aminon era filho de Ainoã. E aí o Aminon, ele começa a olhar para Tamar e a Tamar começa a chamar a atenção dele. Né? Na verdade, não é que ela está fazendo isso, não é dela que parte o chamar a atenção dele, mas ele começa a se encantar com a beleza dela, porque a Bíblia diz que ela era formosa, ela era uma mulher formosa, e provavelmente devia ser muito, muito formosa mesmo. Por quê? Porque o Absalão, ele era muito formoso. A Bíblia diz que não tinha defeito nenhum em Absalão. Da raiz do cabelo até a planta do pé, não se encontrava defeito em Absalão, que era irmão por parte de pai e de mãe de Tamar. Então, a Tamar também devia ser muito bonita. E o Amnon, ele começa a olhar a Tamar com os olhos, com outros olhos. Ele começa a desejar a Tamar, mas ele não sabe como chegar nela. E aí entra uma outra pessoa aqui, que é da família de Davi também. Quem é essa outra pessoa? É Jonadab. E a Bíblia diz que Jonadab, ele era um homem sagaz. O que é um homem sagaz, irmãos? Sagaz é uma pessoa astuta. Uma pessoa sagaz é uma pessoa astuta. Né? É diferente do prudente. Né? O sagaz, ele é astuto. A palavra sagaz, ela é mais voltada para o mal, né? No sentido do mal. Sagaz, astuto. E esse Jonadab, ele era sagaz. Quem era o Jonadab? O Jonadab era filho de Simei. Né? Em outras partes da Bíblia, a gente vê o nome do pai de Jonadab como Simei. Né? É chamado de Simei aqui, mas a gente vê como Simei também. Simei, que era irmão de Davi. Então Davi era tio do Jonadab, que consequentemente era primo do Aminon. E aí o Jonadab, ele começa a olhar para o Aminon e ele começa a falar assim: mas por que você está tão magro assim? Sendo filho do rei, por que você está emagrecendo assim? Você está todo triste, está cabisbaixo aí? E aí o Aminon fala para ele: olha, eu estou apaixonado, estou amando muito a Tamar.
mas eu não tenho como chegar a ela, não sei como eu chego a ela. E aí, olha, irmãos, há amigos que não são amigos, né? São perigosos. A gente tem que tomar cuidado com os tipos de amigos que nós temos, né? São amigos entre aspas. E esse era um deles. O Jonadab, ele vai dar um mau conselho pro Aminon. Ele vai falar pro Aminon assim: se finge de doente, deite na tua cama, se finge de doente. E quando o teu pai vier para te visitar, no caso Davi, porque ele era filho do rei, quando ele vier para te visitar, aí você fala assim: olha, pai, manda Tamar para que ela prepare uma comida, para que eu coma a comida da sua mão. E aí o Aminon, ele seguiu se podemos chamar de conselho, né? Seguiu o mau conselho de Jonadab. E aí ele se fingiu de doente. Davi foi visitá-lo. Olha só, irmãos, aconteceu justamente do jeito que Jonadab tinha falado. E aí, quando Davi foi visitá-lo, ele falou: pai, olha, manda Tamar vir aqui, preparar comida para mim, para que eu possa comer da sua mão. E aí o rei atendeu. E aí o rei mandou a Tamar, que era sua filha, e falou: vai lá e prepara uma comida para o teu irmão, para que ele coma. E, irmãos, e quando a Tamar chegou lá para preparar a comida, a Bíblia diz que o Aminon, ele mandou com que os servos, de todos os servos da casa, se retirassem. E todos os servos da casa se retiraram. E aí, quando todos se retiraram, aí ele pegou e cometeu um incesto com a sua própria irmã. Era meia-irmã dele. Mas aí ele cometeu um incesto com ela. Ele a forçou, né? Ele pegou na sua mão e ela falou assim: não faça isso, meu irmão. Não faça isso, porque você traria uma vergonha terrível para mim. E você também está agindo como se age um louco. Porque em Israel não se age assim. Mas ele não quis saber. Ele chegou e forçou ela e a violentou. E a Tamar ali, ela acabou sofrendo, né, aquela situação. E depois a Bíblia diz que ele a aborreceu, não queria mais saber dela, não queria mais vê-la. E ela falou: olha, pior é aquilo que você está fazendo agora do que o que você fez antes. Porque ele não queria mais a Tamar. E aí o incesto já tinha sido feito. Aí o que aconteceu? Isso caiu nos ouvidos de Absalão. E Absalão era irmão de Tamar. Era irmão de sangue. Né? Não era meio irmão, mas era irmão por parte de pai e por parte de mãe. Quando Absalão ficou sabendo disso, ele projetou um plano. E nesse plano que ele projetou, ele matou o Aminon, seu irmão. Então, irmãos, por que nós estamos falando isso? Agora nós vamos ir para o terceiro capítulo da nossa lição, que é um problema moral na família de Davi. Vamos entender o arcabouço de toda essa situação. Por que acontece tudo isso? Não era Davi um homem segundo o coração de Deus? Não era Davi um homem escolhido por Deus? Não foi Davi um homem cheio de grandes vitórias? Um homem tão admirado? Um homem tão elogiado, tão abençoado? As pessoas queriam estar próximas dele? E por que acontece isso na família de Davi? Qual é o arcabouço dessa história? O que deflagrou essa situação? Aí nós temos que voltar um pouquinho lá atrás, né? O Davi, ele não soube governar a sua casa. Mas olha, irmãos, até aí a coisa ainda estava indo. Deus, ele estava com a sua misericórdia estendida sobre Davi. Mas teve uma coisa, que foi a gota d'água. E qual foi? Agora nós estamos voltando na história. Antes de todo esse acontecimento, do incesto, da morte entre irmãos, quando Absalão mata o Aminon, o que acontece agora? Quando você abre a tua Bíblia, lá no livro de Samuel, segundo livro
de Samuel, o capítulo 11. Irmãos, esse é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Esse é um dos momentos mais negros da história, né? Da história de um homem que tinha tudo para ser um homem totalmente vitorioso. Mas a Bíblia diz que Davi, ele, como eu falei aqui no começo da lição, um homem que era acostumado a sair para batalhar, um homem que era acostumado a sair para guerrear, um homem que era acostumado a estar junto com o povo na guerra. Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No tempo que os reis saem à guerra, Davi não saiu à guerra, mas ele enviou a Joabe e ficou em Jerusalém. Ficou fazendo o que em Jerusalém? O que ele estava fazendo em Jerusalém? Com certeza não estava com os seus filhos, né? Que provavelmente, né, nesse período de tempo, né, eles estavam crescendo ainda. Com certeza não estava com a sua família, com as suas mulheres. Com certeza não estava dando um tempo de qualidade para eles. Mas o que Davi estava fazendo? Veja, o verso 2: e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Estava descansando, estava dormindo. O inimigo se aproveita daqueles momentos que nós menos imaginamos. E olha, e diz assim: se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E aí ele quis saber quem era a mulher. E ele perguntou quem era aquela mulher. E falaram para ele: olha, esta é Batseba, conhecida também como Betsuá, né? Esta é Batseba, mulher de Urias, o Eteu. Quem era Urias, irmãos? Urias era um dos valentes de Davi. Batseba era mulher de Urias. Davi não quis saber, não ficou preocupado, não. Ele mandou buscar Batseba. E Batseba foi buscada. E Davi conheceu a Batseba, né? Davi se relacionou com Batseba. E ali ele pecou, cometendo um adultério. Daqui a pouco, passado um tempo, vem a notícia para ele. A mulher falou: olha, eu estou grávida. E Davi, ali arquitetou um plano. O pecado, ele cega a gente, né? Ele cega. Tome cuidado, porque o pecado cega. Davi arquitetou um plano. E qual foi o plano de Davi? Ele mandou chamar Urias. Urias estava na guerra, irmãos. Estava na guerra com Joabe, que estava lutando contra os filhos de Amon. Já tinha cercado a cidade de Rabá. E aí Urias veio. E Davi falou assim: olha, vai lá. Descansa, né? Descansa lá. E olha, vai dormir, vai descansar. Vai tirar uma folga, trazendo para os dias de hoje. Qual era o plano de Davi? O plano de Davi era que Urias se deitasse com a sua mulher, né? Com a Batseba, que era a mulher de Urias. Então, Urias ia deitar com a sua mulher. E, como na época não existia exame de DNA, a gravidez ia passar batida, porque ela estava grávida, mas ali, naquele momento, comecinho de gravidez, ia aparecer que o filho seria de Urias. Mas Deus está vendo, irmãos. Urias, ele não quis saber de entrar. Ele ficou lá na porta do rei. E falaram para o rei que ele estava lá. O rei tentou de tudo quanto é jeito. Mas Urias não fez nada que o rei pediu. E aí, agora, o rei chegou. Escreveu uma carta. E na carta, ele disse assim. Ele escreveu para Joabe: olha, Joabe, em chegando para você essa carta, você coloca a Urias frente à batalha, ali, junto onde estão aqueles homens mais valentes. E quando ele estiver ali na luta,
vocês se retiram de trás dele. Em outras palavras, olha, a retaguarda que está junto com ele se retira toda, deixa ele sozinho, para que seja ferido e morra. E Urias foi tão fiel que ele levou a sentença da sua própria morte e entregou para Joabe. Ele não abriu a carta. Joabe leu. E Davi ainda falou, olha Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, porque a espada consome tanto a um como a outro. Mas a Bíblia diz que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. O que acontece? Lá na frente, o tempo foi passando, Davi já não é mais o mesmo, ele está triste, está angustiado, mas parece que ele não se tocou ainda, que a ficha não tinha caído do pecado dele. Aí Deus enviou o profeta Natã, e o profeta Natã foi lá na casa do Davi, lá no palácio, e falou, rei, eu tenho uma parábola para contar para ti. Pode falar, Natã. Qual que é a parábola? Natã era o profeta do rei. Olha, rei, havia um homem que ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muito gado, ele tinha muita coisa. E tinha um homem que tinha uma pequena cordeira. E essa cordeira comia e bebia do seu regaço, dormia ali. E aí um homem rico foi visitar esse homem que tinha muitas ovelhas. E em vez desse homem que tinha muitas ovelhas, pegar de uma das suas ovelhas e dar ao viajante que foi visitá-lo, ele foi lá naquele que tinha uma única cordeira e pegou a cordeira dele e deu ao viajante. Quando Davi ouviu aquilo, irmãos, Davi falou assim, esse homem é digno de morte. Olha como Deus é tremendo, como Deus é sábio, né? Não foi Deus que deu a sentença de morte para Davi. Deus deixou Davi da sua própria sentença. Quando Davi falou, esse homem é digno de morte. Aí o Natã falou assim, esse homem é você, Davi. E aí quando Davi ouviu aquilo, irmãos, aí a ficha caiu. Ele falou assim, pequei contra o Senhor. Nessa atitude, quando ele fala, pequei contra o Senhor, aí Deus vai usar o profeta Natã e vai falar assim, olha, o teu pecado foi traspassado, não morrerás. Porém, o que você fez em oculto vai ser feito aos olhos de todo Israel. As mulheres, assim como tu pegaste a mulher de Urias, o Eteu, como tu fizeste com ela, as tuas concubinas, elas serão também, aos olhos de todos, elas serão pegas aos olhos de todos. Todos verão o que se farão as tuas mulheres e as tuas concubinas. E foi por causa disso, por causa do pecado de Davi, que aconteceu o incesto, que aconteceu a morte do Aminon, o filho de Ainoã, mulher de Davi. E depois também aconteceu lá na frente a rebelião de Absalão. O próprio Absalão, o próprio filho de Davi, ele vai se rebelar terrivelmente contra o pai. E ele vai querer tomar o reinado do pai. Irmãos, isso vai se tornar uma coisa terrível lá na frente. E aí o Absalão vai querer tomar o reinado do pai. E isso é uma parte da profecia que Deus fala também, porque Deus falou assim, a espada jamais vai se apartar da tua casa. Então o Absalão tenta tomar o reino do seu próprio pai. O seu pai tem que sair fugido de Jerusalém por causa de Absalão. E aí o próprio pai, o Davi, ainda tem que falar para o Joabe, olha, vocês vão lutar contra o meu filho, mas não matem o meu filho, não matem ele. Tenham misericórdia para com o moço, para com Absalão. Mas eles não tiveram misericórdia não, irmãos. Absalão teve uma hora no meio da guerra que ele fugiu e ele tinha um cabelo bem grande e a Bíblia diz que o cabelo se enroscou num galho de uma árvore lá, ele ficou entre a terra e o céu. E aí ele foi ferido ali e morreu. E quando a notícia chegou a Davi, ele planteou angustiantemente a morte do seu filho Absalão. E ele sabia que tudo isso que estava acontecendo era consequência do seu pecado. Daí vai nascer os dois salmos que nós conhecemos, né? O Salmo 32, bem-aventurado o varão, cuja maldade é perdoada e cujo pecado é coberto.
e também o Salmo 51, quando ele vai falar em um dos versículos do Salmo 51, não me lance, Senhor, fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, é muito importante, glória a Deus, se reconhecer isso. Eu queria terminar, estou vindo para o término da lição agora, dizendo que, apesar de tudo isso que aconteceu, de Davi ter fracassado terrivelmente como um pai de família, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. E isso é demonstrado na atitude que ele toma quando Natan fala, esse homem é você. Se ele não fosse um homem segundo o coração de Deus, ele falaria assim, sai da minha frente, Natan. Mas na hora que Natan falou, esse homem é você, ele chegou e falou, pequei contra o Senhor. A ficha caiu, irmão. Pequei contra o Senhor. Diferente de Uzias. Lembra de Uzias? Quando Uzias foi querer oferecer incenso na casa de Deus e os sacerdotes foram querer tirar ele de lá. E aí o sacerdote falou para ele assim, Uzias, a ti não te compete fazer isso. Uzias já fez uma cara feia ali, porque ele não considerou o que o sacerdote falou para ele, o que o sumo sacerdote falou para ele. A Bíblia diz que ele foi oferecer lá o incenso, não considerando, a Bíblia diz que a lepra nasceu na testa dele na hora. Então é isso que faz uma diferença entre um homem e outro homem. Então, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus em razão disto. Amém, irmãos? Mas, infelizmente, ele fracassou. Apesar de ter sido apesar de ter sido um governante, um rei maravilhoso e um líder inigualável, como pai de família, ele foi um fracasso. Mas que nós possamos aprender com a lição, com a vida de Davi. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome